Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, número 175, Chico Firman. 175, será que é número cabalístico? Será que dá um feitiço aí? Será que tem alguma coisa? Thiago, como é que era o número da Casa da Bruxa no Chaves? Eu não lembro, 71? 71, Bruxa 71. Então é vizinha dela. Eu tô sentindo uma vibe meio sombria aqui na varanda. É, Dançando no Obscuro, Chico Firman é o nome Quem do título pensou de nesse hoje. título, Michel? Estou perguntando pra você porque... Fui eu. Exatamente. Pois é, Dançando no Obscuro porque nós vamos falar de coisas obscuras, né, macabras e tal, que é o remake de Suspiria, e Dançando porque eles estão dançando, que é uma escola de dança, Muito afinal bem, de contas, muito bem né? explicado. Luca Guadagnino, depois de Me Chamo Pelo Seu Nome, fez um remake de Suspiria. Vamos falar com Versátil esse rapaz. parecidíssimos, né, Thiago? Olha, é quase uma cópia, fotocópia, assim, né? É tão óbvio, né, a sequência de sair de Me Chame Pelo Seu Nome e seguir para Suspiria, né? Vamos falar sobre isso. E vamos continuar falando de Alemanha, mas aí o filme não é passado da Alemanha, mas é um filme alemão. Em Trânsito, do Christian Petzold, que a gente já destacou na Varanda Awards. Eu lembro que eu destaquei lamentando que não ia estrear, e depois o filme foi comprado. Imagino eu que as distribuidoras estão ouvindo Varanda. E o Suspiria também estava ameaçado de não estrear e terminou estreando também. A Varanda interessante, né? Hoje, então, 2 filmes estavam ameaçando não estrear, estrearam. 2 filmes com a Alemanha, 2 filmes com climas um pouco soturnos. Sombrios. Super. 2 com o nazismo de pano de fundo. E que nos levam a lugares que não estávamos esperando ir. Para onde não estávamos esperando ir. Thiago, eu encontrei as conexões. Um trem para as estrelas. Exatamente, perfeito. Vamos falar sobre esses 2 filmes então hoje. Relembrando, varandeiros, participem, mandem comentários no Facebook, no Instagram, no nosso site cinemanavaranda.com.br, www.cinemavaranda.com.br. Quer dizer, estamos nas redes, queremos a participação de vocês. Vamos começar falando sobre Suspiria, gente? Vamos. Ô, Thiago, antes de falar de Suspiria, eu lembro que a gente falou bem rapidamente em Dumbo que o Dumbo tinha muitas diferenças do filme anterior, né? Então era um remake com muita criação. E esse Suspiria também tem parte da mesma ideia, mas ele é bem diferente, né? Tem uma tendência aí de remakes recriados, reimaginados, saindo só do original. Você vê alguma coisa? Você vê alguns filmes desse lado, assim? Pois é, o Suspiria eu acho que é um dos casos recentes que mais me impressionaram nesse sentido, de tomar o filme original mais como um ponto de partida para um segundo filme do que como uma base para o filme inteiro. Uhum. Tem outros casos. O Dumbo é também isso, né? O filme original é muito só humanos, né? é muito só a semente ali para um novo filme. Não sei se é uma tendência, mas eu tenho visto algo assim nesses remakes que a Disney tem desenvolvido, com essa intenção de não simplesmente refazer o que todo mundo já conhece, mas surpreender o público de alguma maneira, mas também em outras experiências. No meio da nossa conversa, com certeza eu vou lembrar mais de algum filme. Eu lembrei da Fantástica Fábrica de Chocolate, que também acho que a versão do Tim Burton ela muda bastante da original. Na verdade, no início dos anos 2000 começou essa ideia de chamar esses remakes que partem dos pontos de partida, é bom, né? Pra fazer uma coisa enfim, só toma aquele ponto de partida e segue um outro caminho, ou segue um caminho até paralelo, mas não exatamente aquele. Eu lembro que um que foi chamado assim foi As Panteras, do McG que se fala? Sim. Que pega o conceito das Panteras, cria outros personagens, vão fazer outro tipo de coisa, faz uma coisa muito mais para humor do que para o que era a série de TV. Virou um filme de ação, enquanto que quase um filme de ação com comédia, enquanto que o outro era bem um filme policial, um thriller, né? Tal. Então, acho que nos últimos tempos tem rolado essa diferenciação, em vez de fazer um remake ou mais literal ou muito próximo, de se afastar mais e tentar criar uma outra coisa em cima. Eu lembro que quando começou essa onda, inclusive com As Panteras, eu fiquei meio puto. Tipo assim, poxa,
Quer dizer que a outra pessoa pensa num negócio, cria um negócio, inventa um negócio, você simplesmente pega a ideia dela e vai fazer outra coisa. Por que não cria do zero? Aí depois passou. Mas, Chico, não seria o cinema já chegando num status em que ele pode criar obras que são tão influentes que geram versões dessa obra, mais ou menos como peças de teatro? Isso acontece muito no teatro, né? Você tem a peça original e várias versões, várias adaptações ousadas, muito diferentes, enfim. É verdade. Talvez o cinema já tenha uma história longa o suficiente para produzir esse tipo de tem adaptação. razão. Depois eu realmente fiquei bem menos... Até porque eu acho que a ideia de você fazer um remake, de você voltar para uma coisa que já existe, uma obra que já existe, só se justifica se você acrescentar alguma coisa, se lançar alguma coisa nova. Então, tipo, fazer o que o Gus Van Sant fez no Psicose, pra mim, não tem nenhum sentido. Esse era o ponto que eu queria Não tem perguntar. nenhum sentido. Um remake vale a pena fazer simplesmente como o Gus Van Sant fez? Ou, como a gente já brincou aqui, o Michael Haneke fez do filme dele? Ou o próprio Glória agora, mais recentemente? Mas aí o teve próprio algumas cara diferenças? fazer... Aí eu entendo, ele quis fazer a versão em inglês, ele vendeu os direitos de alguma maneira, ou ele não sei o que lá, foi procurado. Famoso. E aí ele quis, não quero entregar pra ninguém, eu faço. Enfim, aí eu acho que tem algum sentido. Apesar de eu achar que os remakes muito Desnecessário próximos fazer não esse é filme, necessário. sim. Mas o do Gus Van Sant, por exemplo, eu acho não tem sentido nenhum pra mim. Fico me perguntando, Nossa, será... eu gosto tanto de Psicose. É. Compra o DVD, amigo, vai ver. Eu ainda não entendi essa versão do Psicose e eu acho que nem o Gus Van Sant entendeu, porque eu procurei tantos... Eu adoro o Gus Van Sant. Faz 21 anos. Adoro o Gus Van Sant. Procurei também. várias entrevistas dele sobre isso. Eu não sei se ele entendeu. Ele gosta muito do Psicose, isso pra mim tá claro. Sem dúvida Né? nenhuma. Gosta Claro. bastante. Gosta tá claro. bem, É bastante isso. mesmo. Mas de resto eu não entendi muito bem o que ele quis fazer. E o remake do Funny Games, do Haneke, era só uma tentativa muito ingênua dele de tornar o discurso já super reaça do Funny Games mais acessível, como se hoje em dia a gente não pudesse ir lá na nossa locadora virtual e pegar qualquer filme pra ver. Ele tava ali É ingênuo, né? vendendo pra outros públicos, né? Mas como assim? Hoje em dia não existe tanto essa barreira Sim. o que me impede de ir atrás do Funny Games se eu quiser muito ver Funny Games? Sei lá, Eu acho que ele foi muito ingênuo Eu acho que é meio nesse remake. trazer pra Em um público resumo, maior. estamos eu acho. concordando que a ideia de fazer um remake, mas ter liberdade pra criar em cima dele, não simplesmente fazer a cópia atualizada e igualzinha do filme anterior, é mais interessante como ideia. E aí depois cada filme vai sair melhor ou pior de acordo com o desenrolar ou não. Me agrada mais. É o que o Chico falou. Me agrada mais quando a versão traz uma marca diferente, um olhar que não é simplesmente uma repetição do que foi feito. Mas eu acho que mesmo as versões mais fiéis acabam traindo o original de alguma maneira, porque pelo menos quando o diretor, a equipe envolvida tem algum traço ali algum traço particular, né, que não seja simplesmente um diretor anônimo, né? Invisível, enfim. Quando é um diretor que tem algum traço, ele vai acabar traindo a original de alguma maneira, né? Eu acho que sim. Às vezes essa traição é muito grande, às vezes não. Aí é o risco que ele tá calculando de fazer um remake de um filme que ele talvez não seja a altura de... Mas o que é traição? manter. Não, a também, traição né? eu tô usando a palavra sem essa carga Sei, tão de negativa, mas de se desvirtuado, afastar, desvirtuar. de não ser igual ao original. Enfim, O Planeta dos Macacos do Tim Burton achei outro exemplo, né? É um filme bem diferente. Bem diferente, tem razão. Boa lembrança. Vamos então partir pro nosso ritmo normal. Queria só colocar essa conversinha antes. Suspiria, A Dança do Medo, filme dirigido, o clássico, filme dirigido pelo Dario Argento, em 1977. Um dos maiores clássicos do terror, ou talvez um dos maiores clássicos do giallo. que fala, Do né? giallo, com certeza. Do terror também, eu acho, né? Assim, é porque... Filme de impacto, Tá, né? vai, continua, depois eu Não, vou não, falar. é isso. Eu ia perguntar pra vocês o que vocês acham do Suspiria de Dario Argento. Então, eu adoro o Suspiro do Dario Argento, eu acho um filme, assim, um dos grandes filmes visuais da história, talvez. Eu acho um filme incrível. Os filmes dele são muito visuais, tem muito um impacto plástico mesmo. Só que, como quase todos os giallos e, enfim, o horror italiano, de uma maneira geral, eu não Você não abraça acho com esse incrível. amor Não, todo? eu gosto bastante dos giallos, mas não por um outro lado que me atrai muito no horror, que é me assustar. Eles não me assustam em nada.
Mas eu vejo tantas qualidades ali no gênero, no que eles fazem, que é incrível. Então por isso que eu falo, quando falo assim, um dos grandes filmes de horror mas não é um horror que assusta, né, pra mim. Sim, é outra vertente de Mas horror, eu acho né? incrível, acho fantástico. E você, Thiago, o que você tem de Eu adoro. Eu revi recentemente, eu acho que o filme continua muito forte, poderoso mesmo, e o interessante do Giallo é que realmente, como o Chico disse, não me assusta, não é o que eu busco num filme de terror tradicional, mas o choque Ele te provoca, o choque formal que ele provoca no simples uso de cor, trilha sonora, cortes, enfim, no tratamento formal do cinema, é algo que me impressiona muito. Eu acho uma delícia mesmo. A primeira cena do filme, que é a mulher chegando no aeroporto e abre a porta automática, bate uma ventania e a trilha já se impõe ali, é inesquecível, é uma cena boba, né? Então o filme, é até difícil explicar o poder dele, porque é uma força de linguagem cinematográfica pura que o filme está trabalhando ali. Então, quando você descreve a trama, parece até bobo, e é bobo Simples, mesmo, né? né? Mas o que é legal é a experiência de se envolver com o filme, de ser levado por tudo aquilo que ele traz como cinema. Como o Dario Argento embala a gente, né, pro filme. Eu acho que eu adoro também. Eu acho um filme meio surrealista, com aquelas coisas exageradas, vibrantes. A trilha sonora daquela banda X, que eu esqueci o nome. Goblin. Totalmente diferente. É um filme que não assusta, mas ele me provoca, ele me deixa... Todas as trilhas dele são maravilhosas. Maravilhosas, é um negócio incrível. Me deixa assustado, sabe? Eu quero saber o que vai acontecer. Eu fico com medo não do susto, com medo, aquele medo que pega você pelo estômago, assim. Então eu acho que Suspira meio angustiante, assim. Acho e o legal é que ele muito cria um ambiente tão artificial, né? Que a todo momento você sabe que tá num filme, sabe que tá vendo um filme. Isso eu acho muito legal, porque você envolver o espectador dessa maneira, com essa intensidade, de um jeito físico mesmo, e ao mesmo tempo mostrando que aquela visão é totalmente artificial, é um grande truque, né? É tipo você envolver pelo cinema mesmo. Exato, você exatamente. Assim, eu estou fazendo cinema e vem pra mim. Eu acho incrível. Eu também revi Suspira recentemente. O ano passado eu tive a chance de ver no cinema. Eu achei uma experiência maravilhosa. E se passasse hoje de novo, eu iria de novo. Agora a gente segura um pouco o Suspira e vamos falar rapidamente do diretor Luca Guadagnino, que a gente já falou sobre ele, um italiano de 47 anos. Falamos sobre ele no episódio número 110, Me Chame para o Seu Oscar, que era sobre Me Chame para o Seu Nome. E no fim das contas ele não foi chamado para o Oscar. Ele acabou chamado. Coitado. Não, chamado foi, foi convidado, verdade. Não premiado. É o 6º longa de ficção dele. Ele também tem uma quantidade grande de documentários e curtas. Então ele deve ter uns 30 quase filmes como um todo, 25, uma quantidade bem grande. Uhum. Eu achei interessante que eu fui estudar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu em Palermo, mas ele passou parte da infância dele na Etiópia. O pai dele era professor de história da arte, alguma coisa da italiano e passou uns anos na Etiópia. Ele tem 29 créditos como diretor. E ele escreveu uma tese na faculdade, como fechamento do curso, sobre o Jonathan Demme. Olha só, achei curiosa essa relação. Eu acho que, se não me engano, tem uma dedicatória pro Jonathan Demme no final de Suspira, não é isso? Não. Eu acho que não sim. Me lembro. Acho que sim. Lembrando então da carreira dele, os longas metragens, que são 6, ele começou com The Protagonist, que já tinha a Tilda Swinton, em 1999. Depois acho que ele ficou mais famoso com 100 Escovadas Antes de Dormir, né? Eu nunca vi esse filme, Também mas não. Foi mesmo. Foi o Melissa P, né? E depois veio a fase, como é que podemos dizer assim, burguesia, com Um Sonho de Amor, Um Mergulho do Passado, que é aquele Big Splasher, e Me Chame para o Seu Nome. Não seria a burguesia fede, seria a burguesia cheira muito bem. Exatamente. Burguesia muito cheirosa. A burguesia usando colônia. A burguesia é uma delícia. À beira da piscina. A burguesia pode ser um pouco estranha, mas é burguesia ainda. Eu sempre imagino a burguesia vestida de bermuda, camisa social aberta, com cheiro de colônia. Esses são os filmes do Luca Guadagnino. Você descreveu perfeitamente, Michel. Acho que se o filme fosse um personagem, seria isso que você descreveu. Seria exatamente isso. Essa é a sensação que eu tenho vendo os filmes dele. Vocês gostam do cinema de Lucas Guadagnino?
Eu gosto muito do Me Chame Pelo Seu Nome. Os outros eu vejo qualidades, mas nenhum me envolve tanto como esse. Tiago. Então, depois de ter visto Suspiria, eu já não sei o que dizer. Segura o Suspiria. Tá, vou segurar o Tá ali Suspiria. pra Eu trás. gosto do Me Chame Pelo Seu Nome, mas não é um filme que me arrebatou tanto assim por alguns problemas que eu vejo no filme. Eu já falei sobre ele. Quiser saber Ouça o mesmo, episódio 100, Me Chame para o seu 10. Oscar. Fazendo propaganda, autopropaganda, né? Que necessário, maravilha. né? Claro, retropropaganda. Os anteriores, eu acho que são filmes que têm... Pra mim, eles não sabem trabalhar o excesso. Eu entendo que há graça no excesso e o Dario Argento, mais do que ninguém, sabe o rei do trabalhar com excesso, excesso, né? Ele faz um cinema que explode, um cinema ao oposto do minimalismo. E o Luca Guadagnino, ele também gosta de excesso, só que é um outro tipo de excesso. Acho que ele vai buscar muito o cinema do Fassbinder, os grandes melodramas, o cinema, a maneira como Antonioni filmava a burguesia. Então, e são todos diretores muito que lidavam com a grandiosidade, o Visconti. Só que eu às vezes sinto que é uma grandiosidade que não tem muita coisa dentro, que são filmes grandiosos, mas ao mesmo tempo um pouco inflados na grandiosidade deles. Se você perguntar pra mim o que eu tirei de I Am Love, Eu Sou Amor, I Am Love, Um Sonho de Um Amor. Sonho de Amor, ou A Bigger Splash, não sei. Foram experiências às vezes agradáveis, às vezes entediantes, não sei se o que eu tirei deles. Eu acho que são filmes irregulares. Eu também acho Enfim, que... eu vejo um diretor muito ambicioso e com essa ambição de ser grande, de tratar da burguesia e elevar isso a um grande cinema. Eu acho que ele se saiu bem no Me Chame Pelo Seu Nome, porque lá ele encontrou um tom que condiz com a trama que ele está querendo narrar. Então, todo esse frescor que a trama exigia, ele conseguiu num tom muito exato que eu não vejo tanto nos outros filmes. Eu tenho uma impressão parecida com a sua. Eu acho que ele foi tentando se construir como cineasta aí de maneiras meio irregulares, mas eu acho que aí Me Chame Pelo Seu Nome ele acerta no tom. É um filme que combina com o que ele estava fazendo, mas que ele traz algo mais, ele traz uma coisa de sentimento que os outros filmes não traziam, pelo menos pra mim. E aí Me Chame Pelo Seu Nome, sem dúvida, me chamou a atenção. Aí chegou Suspiria. Chegamos com Suspiria e vamos para a sinopse. Só por uma coisa, eu bem concordo com vocês. Eu acho que o Me Chame Pelo Seu Nome é um filme muito mais bem resolvido. Eu gosto demais do filme, realmente já falei sobre isso várias vezes. E os outros eu acho que são filmes que têm uma intenção interessante ali, tem vários movimentos interessantes, tem coisas legais no cinema dele, mas parece que eles não conseguem fluir tanto quanto Me Chame Pelo Seu Nome. Narrativamente, inclusive. Parecia assim. um amadurecimento, né? Pelo menos eu tive a sensação como se ele fosse errando com bons acertos de um filme ou outro, e aí chegou no amadurecimento Me Chame Pelo Seu Nome, até que depois Eu não ele tenho decidiu fazer o certeza, remake de só olhar uma Suspiria. coisa aqui, porque ele que escreveu todos os outros filmes dele, Um Sonho de Amor é dele, A Big Splash não é dele. Não sei, podia ser um problema dele como roteirista. O Cem Escovados é dele também, que o Me Chame Pelo Seu Nome é o James Ivory, também tem isso, né? Tem esse Você tem detalhe. um grande escritor ali. Ele pra ia dar dirigir, uma- já contou essa história aqui no episódio Ele ia do Me Chame dirigir, Pelo Seu Nome. exatamente. Vamos lá. Vamos pra sinopse, então? A dançarina americana Suzy Bannon. Dakota Johnson. Eu senti uma coisa quase erótica aí, né, Chico? Você foi buscar lá nos tons de cinza, isso? Chega a Berlim para se candidatar a uma vaga na escola de dança Tanz. Exatamente quando ocorreu o desaparecimento de Patricia, Chloe Grace Moretz. até então estrela da escola. Coisas estranhas começando a acontecer envolvendo Madame Blanc Tilda Swinton. e outras senhoras que administram o local, enquanto Berlim mira sua atenção para ataques terroristas que mobilizam o mundo. Ui. Tiago Faria. Que elenco, hein, Michel? Grande elenco. Grande elenco, gostei. E tem um Tem outros elenco nomes ali que de não colocou, coadjuvantes né? excelente, Exatamente, né? outros nomes que não colocou aqui. Mulheres incríveis aí atuando. O Luca Guadagnino, você nota que ele tem o cara tem prestígio né? no cinema. E a primeira coisa é essa relação dele com a Tilda, né? Né? Uma coisa quase... Já perdi as contas de quantos filmes que eles fizeram juntos aqui. 4, talvez, mais. Nesse ela interpreta 3 personagens? Vamos chegar lá, mais Tá. 3 personagens. Tico Firman, o que você achou do filme? Então, vamos lá. Eu acho bem interessante.
Eu gosto, eu acho assim, um filme que eu acho que ele parte do princípio do negócio e ele vai pra uma outra coisa. Eu acho que ele quer muito mais provocar do que seguir os passos do Suspiro original, do Argento e tal. Eu gosto como ele contrapõe a arte mais nobre que tem, vamos dizer assim, uma das artes mais nobres que tem, que é a dança, com o cinema gore, né? O cinema com sangue jorrando, com o explícito aparecendo. Então, eu acho que ele faz um equilíbrio que é meio torto, muitas vezes, ao longo do filme, inclusive, mas que eu gosto dessa provocação. Porque seria muito fácil não, porque é o Argento, Não seria né? nada fácil, mas Não tudo seria bem. nada fácil, mas assim, seria muito fácil seguir um caminho de Copia e cola. de copia e cola. E eu acho que ele não, ele se arrisca. Ele parte daquele ponto de partida e ele faz um outro filme. Eu não acho que dá pra chamar de remake, apesar de ter o mesmo nome, apesar de ter Origem, né? a mesma História. personagem, a mesma escola e tal. Eu acho que ele faz uma outra coisa. E eu fiquei bem interessado em várias coisas que ele fez. Apesar do excesso que aparece em vários filmes dele, nesse ele ter levado pro último grau. Thiago, você, quando a gente tava falando sobre o Lucas exatamente antes de Suspiria, falou do excesso que você via nos filmes dele. E nesse ele tá mais excessivo do que nunca, como o Tá Chico levantou sim, agora? e eu concordo com o Chico. Eu vejo ele abraçando o excesso e se deixando até ser exagerado de um jeito quase descontrolado, que pra mim é interessante sempre quando isso acontece, quando o diretor se deixa um pouco levar pelo processo e você fica com a sensação de que ele, em algum momento ali, perdeu o controle. Mesmo que ele não tenha perdido, porque é tudo uma ilusão, né? Cinema e tal. Cinema é ilusão. A gente, no final das contas, ele editou aquele material todo e entregou pra gente. Mas ele passa a sensação de que no meio do processo algo entrou em caminhos misteriosos ali. Então é um filme que tem isso dentro dele e isso pra mim interessa. Tem até alguns momentos ali que o filme usa uma fotografia que parece um digital em slow motion que me lembra o David Lynch do Inland Empire. Então, parece que ele está buscando algumas outras conexões com o cinema mais experimental, com o cinema não tão clássico, ao mesmo tempo que tem outras cenas que remetem também ao que o Visconti fazia, ao que o Fassbinder fazia. Vejo muito do Fassbinder no filme. Então, em matéria de risco, é um filme que me agrada. Mais do que os filmes anteriores que ele fez do Me Chame Pelo Seu Nome. O que eu não gosto no filme é que também, para mim, parece um filme que ele sai do nada, chega a lugar algum e tem coisas muito interessantes no meio do caminho, sabe? Mas quando eu paro para refletir sobre ele depois que eu assisti, parece que o filme não fechou nenhuma ideia especial, não tá tratando de nenhum tema que me pareça muito interessante. Tudo que ele trouxe de reflexão histórica para mim não levou a lugar nenhum. É como se eu pegasse o filme na mão e ele se dissolvesse. Então isso segue me incomodando no cinema dele. Apesar de eu ter achado a experiência em alguns momentos forte e interessante, mas são 2h30 de filme. Tem também vários momentos que pra mim foram entediantes, foram pretensiosos demais, me irritaram. Então, no todo, é um filme que pra mim é irregular, porém interessante. Coisas positivas que eu vejo. Primeiro que ele, desde que ele divulgou o filme, ele deixou claro que não era um remake, que era uma versão dele sobre a história. Até porque eu achei interessante, eu vi uma entrevista com ele contando que quando ele era garoto, ele passou na porta de um restaurante e viu o Dario Argento. E ele disse ele, que a refeição do Argento inteira pela janela, olhando pro Dario Argento. Então, isso indica o quanto ele, como garoto, tem uma relação de ser... De admiração. Admiração, boa palavra. Então, já vem disso, e aí ele não falou isso na entrevista, pelo menos no corte de entrevista que eu vi, mas pra mim eu subentendo que ele queria dizer o seguinte: eu não posso fazer uma refilmagem porque eu não sou o Dario Argento, não vou tentar imitá-lo. Eu subentendi isso. E ele realmente foge, ele faz algumas coisas parecidas e foge em outras coisas. Então eu achei muito interessante, por exemplo, essa preocupação dele de tentar imitar o cinema dos anos 70 em alguns enquadramentos, principalmente na primeira metade. Então, os cortes, o zoom in, que usa muitas vezes, eu achei legal isso. Por outro lado,
enquanto o filme do Argento é super colorido, esse tem o vermelho muito forte e o resto coisas muito opacas, coisas muito frias. Desbotado. Que já é querendo diferenciar totalmente do filme. Essa Então, preocupação até forçada dele de não quero que o filme se pareça quase em nada com o Suspiria, tirando a espinha central da história. Eu acho legal isso. E eu também acho muito legal. Tem várias coisas que eu também não consegui chegar a uma conclusão exatamente o que ele quer, mas me fizeram pensar de como foi o processo de criação dele. Por exemplo, Suspiria, como você falou, é um filme todo escorado nas cores. É um filme de explosão de cores. É o vermelho o tempo inteiro. Azul, amarelo. Tudo é muito colorido. É tudo... O cinema do Dario Argento tem isso muito, né? O Giallo tem isso muito. Mas Suspiria talvez seja o mais radical de todos. E esse filme, aí ele vai e faz um filme desbotado, vamos dizer assim. Então, que só se diferenciar, pode ter sido também. Mas pra mim é muito interessante porque ao mesmo tempo em que ele se distancia nesse fato de jogar as coisas pro desbotado, ele, ao mesmo tempo, ele também faz um filme todo escorado na estética, na plástica, e aí ele sabota essa plástica botando aquele desbotado lá. Então é uma maneira dele de quase autodestrutiva, eu acho, sabe? Negar ao mesmo tempo que tá junto, né? Não, é tipo assim, mudei, mas continuo fazendo um filme que é todo plástico, é todo de plástica, mas assim, deixa eu tirar essa cor aqui pra o negócio ficar diferente, assim. É quase como se fosse uma autossabotagem que eu acho que funciona, pra mim funcionou. Acho que tem um sentido ali. Não sei se eu consegui me explicar, mas... Não, ótimo. Eu entendi. Eu nem tinha percebido tanto isso no filme e acho que tá perfeita a explicação. Por outro lado, as coisas que eu sinto mais problemática. Primeiro, pra mim, a problemática, eu vou evitar os spoilers. A personagem central, pra mim, tem uma mudança muito drástica. Enquanto no primeiro filme ela tá lá surpreendendo e descobrindo todas as coisas estranhas que estão acontecendo, nessa ela me parece uma personagem como se ela seguisse um caminho, quase um imã que atraísse ela pro final do filme. Então ela não vejo uma personagem que tá questionando, com medo, onde eu vim parar. Mas não é realmente essa personagem. É completamente diferente. São personagens muito diferentes. Eu acho que além Tirando da Americana Dançarina, parou acho ali que além nas do imã, eu acho semelhanças. que ela, tipo, na verdade, é um personagem que não é aquilo que ela se apresenta. É um personagem que vai se revelando. Exatamente. Eu acho que ele realmente, assim... E eu acho que faz parte dessa coisa de querer subverter tudo. Sim. Até isso leva ele a ter mais de 30 minutos a mais de filme. Porque ele cria outras coisas, né? Sim. Outra coisa que aí pra mim é mais forte enquanto tem uma coisa meio satânica no filme uma loucura satânica, digamos assim, no filme do Argento, esse aqui é quase um art house milimetricamente planejado. Eu acho frio, eu não me envolvo. Então eu vejo o sangue jorrando, eu vejo as cenas acontecendo, e tirando que talvez seja a grande cena do filme, que é a dança... espancamento, dança versus espancamento, pra evitar spoilers. O resto eu vejo, tá na tela, eu vejo a técnica, eu vejo o porquê que ele tá querendo fazer, mas não me envolve, não me abraça. E aí eu fico me afastando do filme. Nesse ponto eu acho interessante o que você falou, porque o Suspiro original realmente é isso, é uma loucura, é um devaneio e tal. Uma sandice, E né? nesse tudo bem, eu acho que é um filme muito mais controlado, apesar de que o Suspiro original também tem controlado por causa de toda a questão plástica mesmo que ele impõe pro filme. Mas nesse não, ele parece um filme mais muito milimetricamente, só que o devaneio pra mim é outro, é tipo quase com o devaneio do exagero, assim, sabe? Aquele final absurdo, naquela sequência de sei lá quantos minutos, absurda, totalmente naquela cor que você falou, digital absurdo também, sabe? Que eu achei... Eu acho que ele é controlado até certo ponto, né? Ele é controlado, porque o que mais eu acho que pra mim a diferença mais chocante entre os filmes é que o Suspiria novo ele começa num tom realista. Ele começa narrando um filme com uma trama realista. Sim, que é a última coisa que o Suspiria do Dario Argento é realista. Você falou surrealista. Eu acho que é mais surrealista. É como se fosse um sonho louco, né? Eu acho que é por aí. Super. E o do Luca Guadagnino não. Parece que ele tá contando uma trama convencional.
Até certo ponto, até quando as coisas degringolam Paranormalidade e chegar. aí o filme perde um pouco o controle e pra mim ele fica bem interessante visualmente nessa Eu também parte do acho, filme. Porque ele fica anticlimático, ele fica desritmado, ele fica, sei lá, é quase como se fosse uma música atonal ali, uma loucura, assim, ele vai indo, você segue o fluxo. O que eu entendo que o Michel diz é que em muitos momentos parece que você está vendo um filme muito mais tradicional no sentido de cinema de arte que a gente está acostumado a ver sim, hoje. Eu vejo ele comportado, por mais que ele esteja jorrando sangue no meu rosto, Eu sabe? concordo. E isso é meio antagônico, né? O que eu achei que... Agora o pior pra mim, desculpa te cortar, o pior pra mim é toda a tentativa de trazer questões políticas pra dentro da história. Desde do psiquiatra, a relação dele com o nazismo, a questão do grupo terrorista Baader-Meinhof e o sequestro. Acho que ali é o que o Thiago falou no começo, mas o Thiago tá falando em outro sentido. Que ele perdeu a mão. Ali ele quis fazer uma coisa grandiosa demais que o filme em nenhum momento precisava. Posso estar redondamente enganado, Não, mas ali eu achei tá que a certo. coisa desnecessária. Então, é que eu queria ter conseguido entender onde ele queria ter chegado. Porque se eu tivesse conseguido entender, eu poderia até avaliar na minha cabeça se eu gostei ou não. Porque é o que o Chico disse, o Luca Guadagnino fez o Suspiria do Luca Guadagnino, e ele tenta deixar isso claro a cada decisão que ele toma dentro do filme. Então, se a trilha do Suspiria é Goblin, estridente, glam rock do inferno, a trilha do Suspiria do Guadagnino é o Tom York do Radiohead, com as lamúrias dele, com um ar meio de psicodelia, deprê, totalmente oposto do que seria o Suspiria do Dario Argento. Se a fotografia do Dario Argento é coloridíssima, a do Luca Guadagnino é pálida. Então, se o Dario Argento quis fazer um filme que era uma fantasia, poderia acontecer em qualquer lugar, apesar de ter um ar que você pode interpretar como de várias maneiras. Você também poderia interpretar como uma referência ao horror político, pode, né? Mas não estava claro no Suspiria original. O Luca Guadagnino deixa isso claro o filme inteiro. Ele coloca referências da Alemanha, do muro, a escola fica na frente do muro de Berlim. É até ridículo, né? Então dá pra ver que ele quis fazer de propósito. Ele quis colocar a história daquele período dentro do filme. É muito. Então, eu acho que ele fez de propósito tudo isso. O que eu queria era ter entendido o porquê. E principalmente, o que mais me deixa agoniado com esse filme como um todo, é que eu não consigo entender por que Suspiria, né? Por quê? Se ele transformou no oposto do que é o original. O que resta do Suspiria nessa vida, Chico Suspiria? A história já tava pronta. Pra quê? Eu só acrescentar em Não, mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Tá. Mas pra mim, o que me interessou, também fico nas dúvidas que o Thiago ficou, mas pra mim o que me interessa é justamente assim, dele ter perdido as estribeiras e feito uma coisa, seguido um fluxo quase, assim, sabe? Foi na onda da própria, sei lá, megalomania dele, ou da própria coisa. Levado pelo rio do Eu achei Luca. interessante, porque eu não imaginava que um remake de Suspiria fosse seguir esses caminhos, exatamente, assim. Uma coisa que me impressionou, por exemplo, é bem específico, porque não é o que eu tava falando antes. Eu adorei a Dakota Johnson. Eu achei ela ótima. Era a minha próxima pergunta. Eu achei ela muito boa. E eu acho ela uma atriz qualquer coisa. Eu achei ela muito boa. Eu achei de verdade, assim. Achei demais. E eu acho que ela entra no jogo. Ela vai pra... Ela se coloca à disposição, vamos dizer assim, do Guadagnino. Ele quer fazer uma loucura lá e vai. Inclusive a personagem original, que faz o Suzy Man original, a Jessica Harper, ela tem uma ponta, né, no filme, lá mais pro final. Tá lá com a participação especial. Mas pra mim o que eu fiquei fascinado com o Suspiria, que é um filme que eu gosto, não amo, mas eu gosto, com esse Suspiria, né? Essa coisa, tipo assim, eu não sabia pra onde o filme ia me levar, e ele foi me levando pra cada lugar cada vez mais louco, e eu queria mais, meu Deus, pra onde ele vai e tal, e ele não parava de me levar. Tô imaginando o Chico na dança do medo. O Chico sendo levado, né? A única maneira que eu
como eu consigo entrar nesse filme, e aí foi bom até. Eu não cheguei a delirar Nesse como o nível. Chico delirou, mas consegui entrar. É que eu vi tudo ali como se fosse uma metáfora para o processo de criação de um espetáculo de dança, ou do processo de uma questão você... de arte. de você... De uma obra da de criação artística dentro da dança. arte. Sim, também acho. Porque o filme inteiro, toda a trama política, todos os devaneios de horror, de gore, tudo isso é intercalado por um processo de ensaio para um espetáculo de dança. Então você tem o ensaio ocorrendo desde o início do filme, o clímax seria o espetáculo, e o clímax gore, que seria o espelho desse espetáculo, também é o que acontece depois que você finalmente conseguiu concretizar aquela arte que demandou tanto esforço, demandou tanta entrega e te levou para um outro plano espiritual, digamos. Você decifrou o filme. Então, mas eu não sei se é isso, e eu não tenho certeza. Foi a maneira como eu entrei no filme e ok, pra mim tá bem, mas Tá aceito. tá aceito pra mim. Nesse ponto eu acho que o filme me leva como uma torrente de linguagem cinematográfica, ele me envolve. Não tanto quanto o Chico. Eu queria ter me envolvido como o Chico se envolveu. Mas quando eu falo que eu me senti levado e tal, não foi levado, nossa, que obra-prima. Não é isso. Foi um levado de, nossa, que coisa louca que ele tá fazendo. Deixa eu ver onde é que vai parar isso, entendeu? Eu tô entendendo que quanto mais você se deixa levar pelo que o filme traz de sensação pra você, você gosta mais. Enquanto você pensa mais no filme, você gosta menos. É isso? Acho que A parte mais racional, porque eu também tive essa sensação. Quando tem as cenas, como eu falei, que remete aos anos 70, as cenas da dança, dos ensaios, eu gosto. Quando ele quer botar alguma história fora disso, eu não gosto. Então eu fiquei assim, quando é racional, quanto mais eu penso no filme, menos eu gosto. Quanto mais eu lembro das cenas e da estética e tudo mais eu gosto. E aí eu fico nessa coisa meio antagônica. Entendi. Não, mas assim, de nós três, você é o mais racional. Super. Faz sentido, então. E faz todo sentido isso, eu acho. É porque eu acho que você se escorou nos momentos do filme que prometiam algo mais racional e que não entregam. Porque realmente é uma fraqueza, né? Eu tenho uma tendência muito grande a gostar muito da fantasia, de ir pra esse lado, assim. E aí, quando o filme ele abraça isso absurdamente, assim, e abraça de uma maneira que você não espera, porque não é tipo assim, vou seguir, vou fazer um filme de horror clássico. Não tem nada disso, é uma loucura, entendeu? É uma, sei lá, bizarrice, é um exercício de sadismo, sei lá. E é interessante o Luca Guadagnino ter feito isso depois do Me Chame Pelo Seu Nome, né? Um filme que foi tão premiado, tão consagrado. Parecia um diretor que chegou na sua arte, na sua O próximo filme era pra tentar ganhar o Oscar, né? E não exatamente. fazer uma releitura de um Eu acho muito filme louco. E ele poderia ter conseguido, Sim. né? Porque tem tantas maneiras de refazer o Suspiria, porque o Suspiria é um fio de trama, né? Não tem muita coisa lá, como a gente disse, em matéria de trama. Tem em matéria de todo o resto, mas de trama não tanto. Então ele poderia ter pego essa trama do Suspiria e feito um filme, sei lá, muito mais oscarizável do que esse, porque esse eu acho que é o filme que ele quis fazer pra ser o anti-Me Chame Pelo Seu Nome, né? Como eu vou fazer um filme ruidoso, um filme cheio de aresta, um filme longo demais, esquisito demais, que vai desagradar todo mundo. Eu acho que, na verdade, ele é uma bruxa milenar e ele foi praticar sua bruxaria. Thiago, o Chico comentou da Dakota. E a Tilda? Né? É ótima, né? Queria conversar com ela um dia desses, esbarrar com ela por aí. Eu acho que ela tá naquele momento do overacting pelo overacting, e eu posso fazer tudo, então eu vou fazer tudo. Liberada. Mas tô liberada e me deixa ser, me deixa fazer. Mas você não acha que esse foi o filme onde ela se sentiu à vontade pra fazer isso? Porque geralmente ela faz isso. Mas esse filme eu acho que coube. Assim, por exemplo, eu gosto muito dela, acho ela uma grande atriz, mas eu não compro todas as coisas. Por exemplo, aquele filme lá do Kevin, como é? Precisamos falar sobre Kevin. Nossa, eu detesto. Primeiro começar, eu acho horrível, eu não gosto daquela diretora também, Lynn Ramsey e tal. E eu acho que ela também entra numa loucura e tal, e não cabe ali, não gosto. Nesse filme, eu acho que toda a loucura dela faz parte, ela funciona dentro daquele universo. Não estou falando que é uma grande, mega interpretação, apesar de eu achar bem legal.
Mas eu acho que cabe ali. Nesse momento, eu acho que ela poderia ficar loucona. O Thiago comentou que ela fez 3 papéis. Não precisa entrar nos detalhes, né? Porque Uhum. virou quase que um mistério descobrir quais são os papéis que ela tá fazendo. Mas eu também vi uma entrevista dela. O filme passou em Veneza. Veneza. E perguntam pra ela de um personagem X e ela responde: não fui eu que fiz. Quem fez foi o personagem tal e tal. Tá dado o crédito dele com esse nome X de personagem, de ator. Não sou eu, que ele não tá aqui. Essa pessoa não tá aqui hoje. Então ela foi meio grossa, meio seca, sabe? Então, é como se fosse isso, essa cidade pudesse ir para o além e avante, sabe? Completamente. Estou aqui fazendo o que eu quero, como eu quero, na vida real também. Tá ela tudo inventou certo. o nome de um ator para um personagem que ela que interpretou no filme? Exatamente. Ela tá doida. Tá tida. Não foi ela que Tomou inventou. o chá de pilim-pim-pim. O personagem é acreditado no filme, no Então, longa. quem foi que inventou, eu não sei. O ator, teoricamente, é acreditado no longa. Gente, eu não Tipo sabia assim, disso. Tiago Faria fez não sei o que, não. É o João das Couves que fez, entendeu? Aí é assim, ele é acreditado assim. Eu interpretei 3 personagens, mas na verdade a minha interpretação é acreditada a um ator que na verdade não existe. Isso, exato. Exatamente. Maravilha, que bom. Exatamente. Parabéns, Tilda. Então temos a Cota, temos Tilda, temos David Bowie, né, em cartaz. Uma das senhoras referências. das damas lá da academia é a Ingrid Cavan, que era casada com o Fassbinder. Olha, temos mais relações. É. Eu vejo muito o Fassbinder nesse filme. E na maneira como ele lida com a história também, que é de um jeito quase... tem um quê fantástico ali. Quase beirando o kitsch mesmo, beirando o desrespeito. O Fassbinder fazia isso muito bem. E era engraçado, tinha um olhar dele. Eu acho que o Guadagnino pega o Fassbinder por esse caminho. Só lembrando que o filme, o clássico, na verdade é uma trilogia, né? Mas os outros 2 filmes não foram de grande destaque. São datação do livro Suspiria de Profundis, de Thomas de Quincey. Vocês assistiram os outros? Não, mas quais são esses outros? Eu não Temos sei. mais 2 filmes. Mas são do Dario Argento Não também? são do Dario Argento. Ah, mas é uma trilogia? Mas é uma trilogia, é. Nossa, nunca soube disso. A ideia é que são 3 mães, e aí cada filme é passado na casa de uma das mães. Então a mãe Suspirion, as outras 2 mães, uma em Nova York, outra em outra cidade. E tudo mais. O segundo filme chama Inferno, se eu não me engano. Não, mas Inferno é do Dario Argento. Então é dele o segundo. Ah. E tem o terceiro filme que eu não vou lembrar agora. Eu nem sabia que era uma trilogia. O título. Achei curioso porque eu acho que os filmes não fizeram muito sucesso, né? Ficou só no... Não, o Inferno é bem famoso. É famoso? É famoso também. Mas fala, vai. Agora eu acho que eu vou pro Metavaranda, a não ser que alguém tenha mais algo a acrescentar em Suspiria. Qual é a sua nota, Michel? Minha nota é 5, Thiago Faria. 5. Então, eu ia mais ou menos no seu caminho, mas o Chico conseguiu me levar Olha. pro porão da dança. Take It to the Rhythm, do Chico Firman. Eu vou dar 6, nota 6. E você, Eu vou Chico? dar nota 7. Com isso, o Suspiria ficou com 60 no Metavaranda. Está na varanda. Está na varanda. Olha. Tá na varanda. Veio aqui fazer uma dança do medo pra vocês. Viu? Vocês achavam que a gente ia detonar o Suspiria? Se enganaram. Enganaram, tá vendo? O filme ficou. Agora vamos continuar falando de Alemanha. Talvez alguém possa comparar alguma coisa com Fassbinder, talvez não. Vamos descobrir. Vamos falar de Em Trânsito. Filme do diretor alemão Christian Petzold, que nós infelizmente até agora não falamos de nenhum filme dele, vai ser o primeiro. Ele tem 58 anos e eu achei interessante que ele cumpriu o serviço militar dele num pequeno cineclube daquela associação cristã de moços aí, YM. Peraí. CA. Ele cumpriu o serviço militar no Não entendi cinema. também isso. Melhor mas serviço militar, É, Chico. eu achei Bora pro exército. Volta a reservista. Volta a ditadura, Achei golpe sensacional militar. também. Vamos todo mundo pro cinema. Isso foi em 1979. O que ele fazia? Ele era Servindo? porteiro? Ele exibia filmes para jovens com problemas familiares. É uma santa Eita! alma, né? Que É maravilha. uma santa alma, achei muito curioso. Ele é conhecido como ser um dos principais expoentes do movimento cinematográfico contemporâneo, conhecido como Escola de Berlim. Sim. Outros 2 destaques são a Angela Schnalek e o Thomas Arslan. Angela Schnalek, a gente já falou algum filme dela que passou no Indie. Falou pouco. Falou por cima, É. né? O Thomas Arslan, acho que... Caminho de casa. alguma Coisa coisa assim. assim. Tomás, eu vi um filme dele que ganhou um prêmio em algum festival. Ele ganhou de direção, se não me engano. Mas a Ou gente- foi roteiro. Isso é a primeira análise de mostrar que
cinema alemão já teve mais prestigiado, né? Eu acho que o Petzold tem um espaço interessante na filmografia, no cinema internacional hoje em dia, mas o Thomas Arlan e a Angela Schneck não conseguiram ainda emplacar. Não, acho que ela ganhou um prêmio. Ganhou, mas assim, É. não é a favorita pra entrar em Cannes todo ano, né? Assim, Sim, não sim, é com certeza não. um dos diretores que estão na primeira linha, assim, e o cinema alemão já teve Wim Wenders, Fassbinder, quer dizer, teve a sua fase de ouro. Petzold talvez seja hoje o nome mais forte. Mesmo assim, por exemplo, no Brasil sofre para os filmes dele estrearem, né? O Pois é. 15º filme, entre filme e telefilmes dele, ele tem uma quantidade grande de telefilmes. E os dois mais famosos, sem dúvida, são Phoenix e Bárbara. Bárbara, inclusive, ele ganhou a melhor direção em Berlim e concorreu ao filme estrangeiro, no Oscar. Não. Teve na pré-lista, teve ali, né? Talvez. Eu não lembro direito, mas acho que sim. Thiago, você conhece alguma coisa do cinema dele? Conheço Gosta? sim, gosto bem. O Phoenix é um filme que eu adoro, eu acho... E eu entendo por que ele não é tão elogiado em festivais, tão visível assim no cenário internacional, porque eu acho que ele faz um cinema que ao mesmo tempo ele aparenta ser muito elegante, com referências muito clássicas, às vezes de melodrama, mas ele guarda o sentido dele mais forte, mais potente nas entrelinhas. Então, não é tão simples assim quanto parece. E às vezes parece simples demais. Acho que muita gente bate o olho e fala, é mais um cineasta de arte que gosta de melodrama e faz Binder, e deixa pra lá. Quando você realmente entra nos filmes dele e é levado pelos filmes, você nota que ele quer transgredir de maneiras muito profundas, mas também muito sutis. Então, por isso, eu acho que ele é um dos diretores mais interessantes que estão na ativa, estão trabalhando hoje, embora não seja tão reconhecido quanto merecia. Perfeita definição, eu concordo com o gênero e grau. Eu concordo também. Os filmes que eu vi dele foram esses que você citou, o Bárbara, o Phoenix e o Em Trânsito agora. E pra mim foi numa escalada. Eu gosto do Bárbara, eu gosto mais do Phoenix, e esse eu gosto muito, depois vou revelar detalhes. Ai, meu Deus. Aguenta o coração. Eu, muito antes da gente decidir falar desse filme, eu tinha decidido que esse ano eu ia fazer uma Retrô. busca em torno dos filmes dele, então eu vi os dois primeiros filmes até agora, que são 2 telefilmes, um chama-se Pilots, que não é uma adaptação, uma inspiração no filme do Michael Cimino, aquele Último Golpe. Mas lembra um pouco de Bonnie e Clyde. Uhum. E o segundo filme, o Cuba Libre, também é uma livre inspiração no Curvas do Destino, um filme no ar. Então, ele sempre tá ligado, pelo menos no começo de carreira, sempre ligado com essa coisa que até deve ele servir o exército, né? Quer dizer, de cinema, ele tem uma relação muito forte. Mas são filmes que buscam mais do realismo, então, no começo da carreira, esses 2 primeiros filmes. E agora ele já tá com essa coisa mais melodrama romântico, com sombras de Segunda Guerra. Ele tem, né, esses últimos 2, 3 filmes já tem um pouco disso. E fora essa coisa elegante que o Thiago falou, que me encanta, pra falar a verdade. Eu também acho o cinema dele muito forte e é muito consistente, né? Você vê que é um cara que ele domina o que ele tá fazendo, assim, a direção, a direção de atores, como ele segura um filme. Ele parece ser muito rígido, me parece. Tem um filme sobre controle, um filme né? totalmente As sobre controle. Ele emoções sabe o que ele do tá filme, fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Pois é, e até o Phoenix e o Em Trânsito são filmes de duração curta, né? Eu lembro que o Phoenix tinha 1h30, esse tem 1h40. Então ele consegue ser conciso no que ele quer fazer. O que eu vejo que algumas pessoas com quem eu conversei e que não gostaram tanto dos filmes dele, principalmente do Em Trânsito, elas apontam que elas notam uma certa frieza nessa maneira como ele filma, como se ele tivesse tudo tão sob controle que ele vai juntando as peças dele, do quebra-cabeça que ele está formando, e só esquece do detalhe que é a emoção. Eu entendo que para algumas pessoas a gente aqui gosta e se emociona, não sei. Mas para uma parte do público é difícil entrar no cinema dele. Ao mesmo tempo parece um cinema mais acessível, porque ele tem referência de cinema no ar, ele tem toda essa estética elegante, é um filme bonito de se ver, mas ao mesmo tempo parece um filme que rígido demais. Isso pra mim aconteceu na minha experiência com os 2 primeiros filmes.
Por isso que talvez eu goste Acho que o mais. Bárbara fica O também. Bárbara eu mais acho difícil. bem isso, né? Eu não conseguia entrar no filme, eu via tantas qualidades ali, mas não conseguia amar o filme de Eu também verdade. fico por aí. O Fênix eu gosto, eu acho que tem um pouco mais de abertura mesmo. Esse daí eu não vou nem... Eu que não sou dos maiores fãs de melodrama, eu me encanto com os melodramas dele, talvez por essa coisa meio melancólica que talvez eu encontre um pouco nos filmes do Carway, como se fosse uma junção de Fassbinder e Carway, não a estética visual, mas essa coisa Do domínio do romântica, drama. exatamente. Douglas Sirk também, Douglas eu acho que Sirk. tem É que tudo o Douglas a ver. Sirk, acho que ele é mais positivo, digamos assim, enquanto que o Petzold é mais Triste. Exatamente. Positivo, será? Acredita no amor e Interessante. desconfia do amor, o Petzold. O Uhum. Douglas Sirk talvez leve mais, até porque era outra época, né? Talvez hoje em dia ele talvez fosse um pouco mais cínico, digamos assim, não sei. Pode ser. Mas você vê o Petzold como cínico? Eu acho, às vezes, ele cínico. Será cínico? Cínico nessa coisa desse amor que é super sentido, mas que ele te transmite com pouco sentimento na coisa fria. Mas eu consigo captar. Ele tem um tom de melodrama que eu pego. E talvez boa parte das pessoas que, como o Thiago falou, que não gostam é por isso, que sentem frio, onde eu mergulho mais profundo. Mas é sensação, é subjetivo isso, né? É, porque você nota onde ele quer chegar, né? Alguns vão só notar, outros vão sentir, né? Exato. E o que eu acho é que, pra mim, me satisfaz a parte intelectual do cinema dele. Eu entendo que talvez falte esse lado mais emotivo e talvez devesse ser mais sentimental, talvez, não sei, mas me satisfaz o que ele faz dentro do filme como exercício intelectual mesmo. É interessante. Tanto que no Em Trânsito, o único momento que me deu um baque mais sentimental foi quando entraram os créditos finais com uma música que eu senti ali, o sentido do filme se materializou pra mim. Entendi. E eu entendi que era quase um filme punk, rock, que não se revelou, e só se revelou quando entrou a música dos créditos finais. Vê que louco, né? Mas eu admiro muito o cinema dele, não necessariamente como um cinema sentimental, e eu nem sei se eu busco isso no cinema dele. Engraçado, né? Vamos pra sinopse? Vamos. Na França, dominada pela ocupação nazista, George Franz Rogowski. tenta fugir e acaba por roubar os manuscritos de um autor falecido para assumir sua identidade. Em Marseille, acaba conhecendo Marie, Paula Beer. desesperada em busca do marido desaparecido, o autor que George finge ser. O que estava complicado fica mais difícil quando ele se apaixona por ela, Thiago Faria. Bela trama, é a próxima novela das 6. Órfãos da Terra, talvez. Órfãos do Amor. Refugiados em transe. Muito bom. Eu vi um filme do Frank Capra esse fim de semana que é Órfãos de alguma coisa, esqueci o título agora. Órfãos da É legal. Tempestade? Acho que é, Órfãos da Tempestade, é legal. Não, deve ser do... tá. Não sei, é Órfãos de alguma coisa. Tiago Faria, o que você achou de Em Trânsito? Então, a satisfação intelectual do filme, nesse caso, pra mim, é que ele faz um filme... Isso é óbvio que muita gente já comentou quando comentou sobre Em Trânsito, que ele sobrepõe duas épocas. Ele se inspirou num filme sobre nazismo, o drama de um grupo de refugiados fugindo da ameaça nazista. Mas ele adaptou um romance de 1944 da Anna Segers. Sim, exato. Então é um filme adaptado de um romance sobre a Segunda Guerra, sobre o cerco dos nazistas a refugiados na França ocupada. Só que ele pega esse romance e ele traz pro presente, ou para um tempo que a gente não consegue identificar qual, só que é contemporâneo. Ele cria uma realidade paralela, né? Então... É hoje, mas a França está ocupada pelos nazistas. Exato. Pontuando muito tá nos dias de hoje, Ele mas... traz o nazismo pro dias de No hoje. dia de hoje, Então, isso. exatamente, é isso. Mas sem ficar explodindo bomba, só mostrando... Então você ocupação, você passa o filme inteiro refletindo sobre o que seria essa sobreposição de uma época na outra e o que isso significa, e o filme resolve tudo isso muito bem. Ao contrário do Suspiria, do Luca Guadagnino, eu acho que nesse não tem ponto sem nó. Tá tudo faz sentido na sobreposição que ele quer fazer. Você nota o drama dos refugiados de hoje sendo espelhados pelo drama dos refugiados da Segunda Guerra, o que uma coisa ecoa na outra e como o passado não se resolve, esse sentimento de que, na verdade, o estado de exceção sempre existiu, que é um estado de espírito. Então, o filme traça isso muito bem intelectualmente, como exercício ali dessa reflexão de um tempo sobreposto ao outro.
perfeito. Me satisfaz muito nesse ponto. E você, Chico? Olha, eu fiquei Olha, veja bem. completamente apaixonado por esse filme. Eu acho, hoje pra mim é o melhor filme que eu vi esse ano, que estreou esse ano. Eu fiquei tão interessado que eu fui atrás pra entender o que era exatamente o romance da Anna Seghers. E o romance tem uma diferença muito grande, assim, além da diferença temporal. O romance foi escrito e se passa na Segunda Guerra, e ele traz isso pra hoje. O personagem principal do romance é o narrador, que não é o cara que faz a ação, que na verdade o narrador ele vive toda a situação. Se fosse na primeira pessoa. É um filme Entendi. em primeira pessoa. Então o narrador que se apaixona pela mulher é o narrador que vive todas aquelas coisas. E o que ele faz aqui, ele distancia, ele tira o narrador, separa o narrador do personagem principal, né? É uma outra pessoa. E a partir dessa tática, sei lá, vamos dizer assim, de separar o narrador, ele cria para mim um exercício de narrativa que eu acho sensacional, porque assim, muita gente critica voice-over, né, narração Eu em critico off e bastante, tal, mas acho que tem vezes que mas é bem nesse usado. filme eu acho que assim, para mim é um casamento perfeito, porque o narrador ele entra não só para narrar a história, para contar a história principal, porque a história principal já está sendo contada. Ele entra para tipo assim, complementar, meio analisar e interpretar as coisas. Então ele vem ele amplia tudo o que está acontecendo. E é muito interessante assim quando como ele guarda o segredo de quem é o narrador até o final. Para mim assim foi muito sedutor acompanhar a maneira como ele faz aquilo. E eu gosto muito dessa coisa dele trazer o romance, né, para o nazismo, né, para os dias de hoje, porque ele meio que quase que cria uma distopia. E eu sou muito fã de distopias e ficção científica, e apesar do filme ter uma pegada muito realista, muito, né, tem uma coisa de fantasia também que vai acompanha tudo aquilo, assim. Que época é aquela, que pessoas são aquelas, que nazismo é esse, sabe, que tá acontecendo aqui, é o nazismo mesmo, tal. Então eu fiquei muito seduzido por isso. E aí eu acho que tem várias interpretações também do que nazismo é esse, falando dos dias atuais também. Mas, enfim, é um filme que ele me pegou por tudo, absolutamente tudo. Eu acho que ele me seduz desde a maneira como ele estrutura o filme, como ele cria essa segunda narrativa a partir do livro, e me pegou no coração mesmo. Foi um filme que eu não esperava, justamente porque eu não tinha conseguido me apaixonar pelos filmes dele, que eu já admirava bastante, já via grandes filmes ali e um grande trabalho, mas nesse ele conseguiu me arrebatar mesmo. Foi um negócio meio impressionante. Você só viu uma vez, Chico? Eu vi 2 vezes. E na primeira eu assisti isso, nossa, que filme incrível, maravilhoso, tal, não sei o quê. 9. Aí tal. Na segunda, eu disse assim, nossa, eu realmente amo esse filme. Assim, ficou impressionante. Assim, Você botou 9.9. Na segunda, eu fiquei pensando assim, nossa, já revelei meu metavaranda, né? Eu fiquei, nossa, agora eu vou ver o filme e vou achar um monte de defeito. Não, me levei de novo Não pelo estão lá os filme. defeitos. Eu acho que é um cinema que cresce com revisões. Eu não revi o Em Trânsito ainda, eu quero rever. Mas quando eu revi o Phoenix, o filme cresceu de um jeito que pra mim é incrível o filme. Eu acho maravilhoso. Aquele final, meu Deus, é perfeito, né? Aliás, pra mim ele é um hitmaker de finais, porque o final Ah, de Phoenix sim, e o final sim. de Trânsito Nossa são Senhora. dois de Pra mim, destroçar. o crédito final do filme... Aguardem, não tem nada de inovador lá. São palavras na tela, mas é um choque. Você vai sentir o que é o filme. O final é o diretor do Mic Drop, né? Que joga o microfone no final e encerra o discurso. É esse? É o diretor do Mic Drop. Ele arrasa com Ele arrasa no tudo final. no final. Eu acho que ele é um cara de emoções muito Você lembra contidas, lembra né? do final do Phoenix? Lembro, a música Speak maravilhoso. Low, ela cantando. Sim, é maravilhoso. nossa, é perfeito. É um dos grandes finais que eu vi nos Dos últimos últimos anos. anos. Sem dúvida. Nossa, maravilhoso. E esse também é. Eu acho que ele é um diretor de emoções muito... É que eu acho que às vezes se superestima muito o cinema muito emotivo. Porque a gente gosta disso, nós somos latinos, Pega nós somos fácil. brasileiros, nós queremos chorar, né? Nós queremos rir.
Então, às vezes, se superestima o cinema que é muito emotivo. E eu acho que ele é um diretor de emoções contidas, mas que quando essas emoções aparecem, mesmo numa fresta, num final, numa decisão, numa escolha de uma trilha, vem com uma força que aí arrebata mesmo, né? Eu senti isso no final do Em Trânsito. Quando termina o filme, nossa, ele carrega uma angústia. É como se fosse uma rebeldia que eu não tinha visto tão claramente no filme, só no crédito final que cai a ficha pra mim, sabe? Então tem que rever, Chico, eu tenho que rever. Eu não tenho nem muito mais o que acrescentar, porque é isso que vocês falaram. É um filme arrebatador, é um filme romântico, ao mesmo tempo de sentimentos trancafiados, digamos assim, que nunca extrapolam na tela. Ao mesmo tempo ele é elegante, ele é charmoso, ele tem essa coisa política super relevante, a coisa da fuga e do exílio, de brincar com essa distopia e colocar talvez uma realidade paralela onde os nazistas estão ocupando a França hoje. Quer dizer, ele faz tudo isso se encaixar perfeitamente e você ter a coisa da relação dele com a criança. Tá tudo ali, né? Amizade, amor. Ele traz discussões muito atuais, sólidas e atuais. Para sem macular a história que ele está contando principal, que não é necessariamente uma história do refugiado, mas ele traz o negócio dos refugiados para cá também. E personagens que não são aqueles heróis limpinhos, né? Limpinhos que eu tô dizendo não na aparência, Sim. na alma. Quer dizer, todos ali têm coisas que fizeram... Estamos numa época de sobrevivência, né? Uma época de guerra. Então, cada um tem um passado com coisas que você pode julgar como fora da ética social. Quer dizer, ele, ela, o médico, tá todo mundo ali agindo... A mulher dos cachorros, que eu acho um personagem incrível. Sim, também. Eu não sei, eu gosto demais desse filme, é impressionante. E outra coisa que a gente não falou... Mas nós vamos dar 11 daqui a pouco. Não, uma coisa que a gente não falou é o seguinte, assim, que além de tudo, e eu sempre percebi que assim, ele é muito rigoroso, como a gente falou, ele é um cara que tem uma preocupação de deixar tudo muito fechado, muito... sei lá, enfim, não sei a palavra. Controlado. Muito controlado, mas assim, ele deixa tudo muito bonito, ele quer deixar tudo muito... A estética também é muito nesse filme... Seria polido? Não sei se não sei se é polido, porque eu acho os filmes bonitos, mas nesse eu acho que ele arrasa. Porque o que ele faz? Ele deixa o tom, a fotografia tem um tom meio um azulado, meio opaco e tal, só que em todas as cenas, e eu reparei muito nessa segunda vez que eu vi, tem um azul coral que fica piscando lá em algum momento, assim. Então, em todas as cenas tem um enquadramento que mostra ou o mar, ou uma parede, ou uma porta, ou não sei o que lá. Então ele embala isso, ele cria uma embalagem visual que nos outros filmes parecia muito mais clássica, mas nesse tem uma ousadia, entendeu? Tem uma ousadia, o filme o azul é a cor do filme. Pode prestar atenção, em todas as cenas tem sempre uma coisa azul ali que dá um tom. Azul, eu fiquei procurando. Azul é a cor muito mais quente. O que, Chico, no filme? Liberdade, sei lá. A liberdade azul, o escape pro oceano, enfim. Pode ser. Algo mais ou vamos pro Metavaranda, Thiago? Vamos pro Metavaranda? Vai, Thiago, solta a sua. Então, eu vou dar nota 8. Mas eu vou rever e vai subir pra 9. Mas eu vou dar nota 8. Eu vou dar nota 8, mas eu vou rever e vai subir, sei lá, pra 11 também. E você, Thiago? Obrigado pela consideração. Eu vou dar nota 10 pro filme. Eita. Temos um 10. Temos o primeiro 10 do ano. Eu acho que é o primeiro 10 é o primeiro da história 10 da varanda. Não, eu já dei 10. Eu já dei 10. Não vou ficar mas eu acho que deve ser o meu segundo 10. Com isso, acho que Em Trânsito tá numa posição razoável pra boa, né? Um 87 no Metavaranda. Uau! Deve ser um dos principais do ano. Eu acho. É o principal do ano. É o principal do ano. É o principal do ano. Menor dúvida disso. Gente, não achei nenhum 10 aqui não, viu? Acho que... Eu dei 10 por Me Chame Pelo Seu Nome. Olha pode aí. ser. Mas Em Trânsito é melhor. Que isso, Chico? Sério? Bem. Vamos então, deixando Em Trânsito... Fica, acho que a dica para todos os ouvintes: corram atrás desse filme. Corram você deu 10 mesmo. para Me Chame Pelo Seu Nome e para o filme do Qual? Manuel de Oliveira. Mas aí tudo bem. Aí tinha uma. Né? Mas o que eu ia falar também é o seguinte, assim, o Em Trânsito estreou nessa quinta-feira passada.
Tem Em algumas São cidades, Paulo, poucas por salas. exemplo, ele tá em 2 salas só. Então realmente vão assistir, porque ele deve sair em Uma ou breve. 2 semanas ele vai sair de Ou então, cartaz. espalhem, assistam, espalhem esse filme, porque ele merece muito ficar no circuito. Ele tá em várias outras cidades também. Sim, Acho que umas 6, 7 cidades no Brasil. Vamos lotar essas salas, gente. Vale muito a pena E vai assistir pra o outros que eu filme. sei que vai pra Fortaleza, então ele vai correr aí, mas boca a boca é importante. Thiago Faria, vamos pro puxadinho da varanda. Vamos pro puxadinho da varanda. Eu tenho certeza que vocês viram muita coisa, né, Michel? Eu Algo vi- especial? Eu vi muita coisa, mas tem um filme que eu pensei em trazer pra varanda discutir, que é o filme também que estreou semana, que é o Border. Filme que ganhou um Setan Regar. Filme sueco dirigido por Um Sertão Regar, que é a mostra paralela do Festival de Cannes. exatamente. Um diretor iraniano que É iraniano ele. radicado. Ali Abazi. Exatamente, radicado na Suécia. É o primeiro filme dele, eu acho. Deve ser. Eu li uma entrevista dele que ele é super interessante. Eu acho que tá na Folha, então quem quiser. É uma crítica meio entrevista, assim. Vale a pena ler. Ele termina reclamando que é um absurdo ele perder o Oscar pra Vice, porque. Sério? Aquela maquiagem que fizeram no Não é Vice o primeiro- bem fraquinha, perto Não- do que ele fez. Não é né? o primeiro, não. É o segundo filme dele. Porque o Border foi indicado ao Oscar de melhor maquiagem. Exato. Enfim, eu não sei. Eu acho que tá ali. Talvez seja inferior à do Vice, a maquiagem, mas eu acho que a intenção é muito parecida com a do Vice. Que é você pegar um ator e transformá-lo com muitas camadas e mais camadas de maquiagem num ser mais rechonchudo, talvez. Enfim. Rechonchudo. É isso, basicamente, o que os dois filmes fazem. Você tá resumindo o filme? Não, tô resumindo o trabalho de maquiagem. Ah, bom, ok. Eu E acho e bom o filme? trabalho de maquiagem, mas eu acho que ele também usa um truque, como o Vice usava, né? Não é um trabalho sutil de maquiagem. Não, não é digamos. nada sutil, não é nada sutil. Enfim. E o que você achou de Border? Então, por falar em filmes que nos levam pra lugares onde não esperávamos Sexo ir, entre monstros, filme esquisito. Mas por outro lado tem um filme sobre a identidade, aceitar a identidade. não, eu acho, assim, eu Acho que gosto, é eu isso. gosto do filme, eu acho que ele é bem envolvente. O que ele me incomoda é essa história de ser um filme sobre personagens muito esquisitos, muito fora da caixinha. Mas o filme em si não é tão esquisito e, pelo contrário, ele usa Ele choca pela fórmulas imagem, né? muito Mas a fórmula é bem fáceis, a básica, câmera é. trêmula, enfim. Eu queria ter visto um filme um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais pensado como algo Você também viu aquela esquisito. cena que saiu um negocinho, né? Aquela cena é boa. Aquela cena é boa Aquela é da a cena- saída do Essa é a negocinho. mais falada Pensem desse na filme. saída do negocinho. Aquilo ali eu achei bem ousado. Eu gostei. Mas eu Super. concordo com você. Eu acho Não que é a um cena filme. em si, acho que a situação é ousada, mas o A imagem, filme o que te mostra, né? o filme eu achei. Até a conclusão É. dele, que é partir de uma estranheza muito excessiva pra chegar numa conclusão que você olha e fala: Ah, que fofo! É quase o Fofo Enfim, Dark. ele te leva do lugar seguro pro lugar estranho, mas te traz de volta pro lugar seguro. Né? Boa definição. Mas eu gosto do que ele faz, que é, no fim das contas, é um filme quase sobre folclore de uma determinada região. Sim. Mas empacotado num formato de um cinema que seria mais de fantasia, às vezes de drama. temas atuais, né? Que dialoga com temas atuais, sim, também. E eu gosto da maneira como ele filma, é envolvente mesmo. Você consegue embarcar no que seria o drama da personagem, de uma personagem que estaria tão distante da nossa vida, né? Que é. Você vai. Não vai ter sinopse, é um puxadinho, mas você vai explicar um pouco o que seria a Fica à personagem. vontade, você tá indo bem. Explica o que é a Não, personagem. é uma mulher que parece ter um dom, ela trabalha na alfândega, no Numa cidade porto, na né? Suécia, Então ela parece que ela sente no ar, ela pega no ar o que as pessoas estão contrabandeando ali. O sentimento, que seria. estou fazendo uma coisa ruim, ela pega isso e vai lá Parece que ela consegue. Tem um detector. sacar que tem um marginal passando. Ela tem um detector natural de marginal. de coisas ruins, de maldade, né? Algo assim. Sim, exatamente Enfim. isso. Até o dia em que ela encontra um homem que é muito parecido com ela, até fisicamente, ela também tem é tão uma- estranho quanto É ela. super estranha, né? E parece também ter esses dons esquisitos. Aí acaba que esse personagem vai mostrar pra ela coisas
da vida dela que nem ela sabia Ela que existia. vai se redescobrir, né, como Exato. pessoa. Então é um filme sobre identidade, Super resumindo sobre identidade. bem tudo E sobre sobre criança. tolerância, né? Ela não é. Ela sempre é colocada à margem, né? Ela seria aquela criança que sofreria bullying na escola loucamente. E aí depois ela vai se redescobrindo. O que eu acho interessante é que ela tá bem resolvida no mundo já, né? É, Ela isso já é- conseguiu um isso é interessante, emprego, ela já se encontrou Do ali. jeito dela. do né? jeito dela. É, mas mas ela aí guarda sim, uma história que Mas tem aquela coisa mais de se profunda. encontrou, tipo assim, ela se adequou À margem. à margem, a um... Mora numa casa afastada. E ela um cara se adequou meio, assim, sei ela lá. conseguiu um espaço no mundo principal, vamos dizer assim. Ela que veio do submundo, é quase nós, né? Que conseguiu um espaço no mundo principal. E quando chega esse segundo personagem, ele bagunça um pouco ela e diz assim, você também é você. Preste atenção nisso e tal, não sei o que lá. Eu acho o filme bem interessante também, acho muito legal como ele é estranho, ele traz essa estranheza, mesmo que ele realmente ele leve para um cinema um pouco mais quadrado, talvez, depois, eu acho que ele consegue muita coisa interessante ali no meio, eu achei bem legal. O filme ganhou o Goodbye Award, que é o Oscar da Suécia. Melhor filme, melhor Opa, atriz. olha os suecos aí, sempre muito inovadores. Tá vendo? É. Tá vendo? Os suecos, eles têm uma tradição em trazer o folclore, em Eu acho que é curioso dizer também que esse filme ele é baseado num conto do autor do livro de Deixa Ela Entrar. Olha, Chama talento. John Avid Lindqvist. Desculpa o meu sueco. Acho que é isso. Talentoso esse Zero, nosso tá zero. amigo escritor, tá hein? vendo? Tem uma É. boa imaginação aí. Ele cria. Poxa, Cria. você deu vontade de assistir o Deixa Ela Deixa Entrar Entrar de novo. nesse exato momento. Que filme Inclusive, lindo, né? adoro demais. Que também era um filme que usava todo um universo de fantasia para falar sobre questões de identidade, Identidade, de Entre crianças, autoconhecimento, né? É. Acho que esse tema do autoconhecimento está presente nos Né? dois filmes. Porque nesse é um pouco... Você precisa se conhecer para encontrar sua identidade, mas nesse processo de autoconhecimento você pode descobrir coisas que talvez você não Nem goste, né? imaginar, se você não gosta. não E pode que ser. você rejeita, mas que estão lá na construção da sua origem. O filme vai até fundo nessa discussão. É um filme interessante. É um filme interessante. Quem tiver estômago. Não, porque o gente, filme também tem não, algumas coisas- também não é assim. Não é. Mas tem algumas coisas que O povo se vê Cidade destacam. Alerta todo dia. Não tem nada É, tão pensando horrível. nesse ponto, então, o filme é bem banal. Eu gosto do filme. Que mais? Também. Aqui mais algum assunto? Tem dois filmes que estrearam também. Essa semana foram de várias estreias interessantes, assim. E Eu tô louco pra ver, não consegui ver. Acho que um você vai deles falar é o dele. Los Silêncios, Isso, que é um esse filme mesmo. brasileiro da Beatriz Senier, o segundo longa dela. Acho que o primeiro é um documentário, que é aquele Bollywood Dream, passou na mostra há 5.000 anos. Esse primeiro acho que é um longa de ficção, que é muito interessante, se passa numa ilha que fica entre o Peru, deixa eu lembrar todos os países, certo? A Colômbia e o Brasil. E é estrelado por um elenco basicamente indígena, lida muito com a religião e as lendas ali daquela região. Então ela traz sei lá, um mergulho ali no que aquelas Na pessoas cultura. acreditam, na relação deles que eles têm com os mortos, em como eles processam as coisas da vida a partir dessa relação. É um filme muito interessante, assim, e tem ganho vários prêmios e participar de passou em vários Cannes. festivais. Passou nas mostras paralelas, eu não vou lembrar agora Aham, qual delas. eu sei. E eu acho que vale muito a pena ver. Muito a pena ver. Tem o Henrique Dias num dos papéis principais, mas o papel principal é de uma índia, né, uma mulher de origem indígena chamada Marleida Soto, que está muito, muito bem. É um filme muito legal, muito interessante de assistir. E o outro que eu vi, esse eu já não gosto muito dele, mas é legal porque assim, é um diretor que eu gosto, o primeiro filme que eu vi dele, não sei se, acho que era o primeiro filme dele, inclusive. Passou na mostra também há muito tempo, depois foi em circuito, que é o Tulpan, que é um filme do Cazaquistão, que é um filme belíssimo, super simples, né? A história de uma família que vive numa como é que chama aquilo? Naquelas barracas gigantes lá, os nômades, né? É uma família que mora ali, e tem um menininho que ouve o rádio e ele fica contando as notícias para a família. É um filme, uma delícia de filme.
E aí o diretor, ele nunca tinha feito mais Radicalizou com nada. Aika, né? Eu também Totalmente. vi Você Tupã, assistiu, né? Assisti Tupã O e Aika assisti também? Aika também. O Aika, eu Radicalizou. achei que ele foi pra um outro lado, assim, eu não sei se ele, porque ele passou 10 anos sem fazer nada, ele resolveu fazer um filme que marcasse muito e tal, e pra mim ele exagerou, porque é uma atriz que tá no Tupã, não sei exatamente qual papel que ela faz, mas que é a protagonista do Aika, ela tá muito bem, é uma ótima atriz, mas é a história de uma Ela ganhou a mulher... melhor atriz na competição em Cannes. Em Cannes, exatamente, O filme competiu. exatamente, e ela tá muito bem, ela merece um Super. prêmio mesmo. Mas é aquele filme câmera tremida, tragédia pouco é bobagem a todo instante. Não... Tragédia pouco bobagem, é exatamente isso, assim, a mulher consegue sofrer todas as coisas que ela pode sofrer no mundo. E, na No Rússia, mundo. coisa do imigrante. O imigrante que vem pra e cidade abusado, grande e tal. Tudo é possível e impossível tá acontecendo ali, a câmera tremendo. Então é um filme Eu que até te acho que ele desgasta. dirige bem. Porque assim, muita gente só faz balançar a câmera e fica aquela coisa qualquer. Eu acho que ele consegue ter uma manipulação da câmera muito boa. Mas Eu não gostei nada. eu do acho filme. muito gratuito. Eu achei ela ótima, mas eu não gostei nada. Acho muito gratuito. Acho que a gente já viu esse tipo de drama 1000 vezes Uhum. com mais criatividade. Só a câmera tremendo é pouco. Algo mais? Finalmente eu apareci. Olha quem chegou! Cheguei. Ela tava aqui. Fala, escondida. E eu finalmente, A Cris não Assisti. chegou agora, ela está aqui como Eu tô operadora aqui, de som, tá, gente? quietinha, né, aqui operando o som. Finalmente eu assisti a estreia da Nobre aí da Amazon Prime do mês passado, que foi a série Hannah. Aliás, eu assinei a Amazon Prime só pra ver a série Hannah. Olha Meu só, Deus. finalmente Olha só. funcionou esse tipo de marketing, funcionou pra mim, que eu falei, não, eu vou assistir a série Hannah. Acho que eu já devo ter falado aqui por quê. Porque o mote da série é ser o reencontro do Joey Kinnaman com a Marielle Enos, que é a dupla da série The Killing, né? E fazendo uma versão em série do filme do Joy Wright, que Aquele filme chato. é o Hannah, protagonizado pela Saoirse Ronan. No filme, quem faz o papel do pai dela é o Eric Bana, e aí ela é uma menina máquina, uma super menina que é treinada pelo pai a se defender sozinha neste mundo cruel. A curiosidade é que nesse filme, a menina, a personagem da Hannah, é interpretada pela Esme Creed Miles, que é a filha da Samantha Morton. E Olha. a performance dela é bem legal. Eu vi só os 2 primeiros episódios. O pai dela é o Joel Kinnaman. E é curioso também que o Joel Kinnaman e a Marielle Enos estão em lados opostos dessa vez. Eles no The Killing eles fazem uma dupla de detetives que estão investigando um crime. Nesse é o contrário. Ele é o pai da menina Hannah, que dá o treinamento todo pra ela. E ela faz uma investigadora que vai... Está eles. caçando a dupla. Uma mini investigadora. Eu achei honesto. Vamos até o fim para dar outro veredito. Eu achei honestinho, não é... Enfim, vamos bem. lá. Valeu o preço da assinatura? Olha, vamos ver Ainda ainda, você tá assim. Acho ainda- que tá ainda tá regular. Mas acho que tá você ainda regular. pode assistir American Gods, que é muito legal. Eu acho que É, e valeu Marvelous porque tem uns Mrs. dias grátis, Maisel. né? Então por Ah, enquanto você tá valendo. aproveitando os Então, dias acho grátis. que tá valendo, tá valendo. Já assinou, mas os primeiros dias estão grátis. Então, no período que você assistiu, foi grátis. Foi Depois grátis. vai começar a pagar. Então valeu. Mas porque dá foi pra grátis. assistir antes de pagar? Não sei, no ritmo Dá da pra crise, assistir grátis vamos e ver, cancelar? vamos ver. Então, é Não, mas eu já vi várias coisas lá no Amazon Prime. Não, Já mas entrou aqui. a pergunta Eu vi não que- é essa. A pergunta é assim, dá pra assistir, pra assistir, fazer o cadastro lá, assistir e depois dizer não quero dá, ver mais? Dá sim. Então? São acho que 7 dias e gratuito. Entendi. O Netflix também é assim, né? Também. Agora tem aquele momento, né? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Temos cantinhos do ouvinte sim, essa semana. Na semana passada vocês lembram que as pessoas não comentaram, mas nessa, olha, no laço vieram Vieram comentários. no finalzinho, surgiram. Surgiram. Temos comentários tanto sobre Shazam, foi o filme da semana passada, quanto sobre Dumbo, que foi o filme da outra semana. Sobre Shazam, o Leandro Vec fala o seguinte: Shazam representa o ápice da era de ouro dos quadrinhos, mais do que um companheiro mirim que admira o super-herói. O leitor, uma criança, quando HQs de super-herói eram feitos para crianças e não para caras de 40 anos frustrados. Notei aí um isso? certo amargor no comentário. Bastante, hein? Quando o leitor podia, ao falar uma palavra mágica, virar ele próprio um herói. Bobo e inocente. E legal. Ainda bem que não fizeram um filme sombrio e realista dele.
E aí depois o Leandro voltou e falou o seguinte: gostaria de pedir desculpas, meu comentário soou meio agressivo e não foi minha intenção. Quis falar que acho engraçada a defesa apaixonada que alguns fãs de quadrinhos fazem dos personagens, levando eles muito mais a sério do que eles próprios pedem. É verdade, eu acho que o Shazam nunca pediu pra ser levado tão a sério. Não, e a Foi gente esse comentou ponto, isso né? aqui, que um dos grandes trunfos do filme é justamente meio que respeitar essa coisa meio boba Moleque, do filme, né? O André Herédia, ele fez uma comparação entre o Dumbo e o Shazam. Depois de ter visto o Dumbo e Shazam, é perceptível que o filme da DC tem muitos mais méritos que o filme da Disney. Nossa, tropecei feio aqui, viu? Ele consegue dialogar melhor em todas as suas tentativas, é divertido para crianças, funciona para adultos com piadas diferentes, tem seu toque sombrio moderado, tem aventura, um arco dramático e jornada do herói que são quase inexistentes em Dumbo, com os humanos esquecíveis. Dumbo acaba sendo apenas um filme bonito visualmente para quem se importa com quem é Tim Burton, mas não é suficiente para agradar as crianças de hoje. PS, tive que ver Shazam dublado às 2 horas. Quem tiver problema com criança gritando, não cometa esse erro. Mas eu achei, Coitado eu dele. achei interessante essa comparação, mas agora eu acho que ele explicou no final. Porque assim, por que comparar Dumbo com Shazam? Mas eu entendi assim, foi ver com os filhos, Ele né? foi ver com como a um filme, criançada. como um filme infantil, praticamente, né? Uma sessão Entendi. dublada, às 2 Não, da tarde, cheia de Se criança. surpreendeu, né? É. Mas eu acho que é isso, o Shazam ele tem mais frescor porque ele é meio... se assume como um filme mais bobo, Ele mais tem um foco simples. maior num público que ele é pra Sim. todos os públicos, mas tem um foco maior num público, Sim. né? Que é o público mais adolescente. E o Carlos Lira, ele viu o Dumbo e disse que até se surpreendeu porque achou o filme melhor do que ele esperava. Ele acha que o diretor, o Tim Burton, consegue impor bons momentos no filme, ainda que seja ligeiro nos 2/3 finais. Ele sente que o Tim Burton tem sofrido nos últimos filmes com a maneira como ele filma, como ele endereça as tramas. As narrativas não tocam ninguém, são assépticas. E pro Carlos Lira, o cinema do Guilherme Del Toro funciona assim. Ó, polêmica. Polêmica no ar. Olha, Dito isso, o Dumbo não me cativou, mas cativou meus filhos que choraram durante a exibição. eu tenho já valeu. discordado muito do Carlos Lira nos últimos tempos, mas nessa eu vou concordar com ele. Eu acho que às vezes o Guilherme Del Toro tem um piloto automático ali. A gente falou um pouquinho disso É. quando falamos sobre Mas em que o filme último especificamente? né? Todos. É verdade, é A verdade. Cris que não te ouça. A Cris Não, já, a Cris já não me saiu ouviu, da ela tá varanda, lá, ela tá em pesquisando ali outro outra lugar. coisa. Deve estar fazendo compras na Zara na internet. Mais ou menos isso. E o José Maria Vasconcelos lá no Facebook. O que vocês acharam da semelhança do começo de Nós com Shazam, onde crianças se perdem dos pais em parques de diversão? Achei um ótimo paralelo, né? Nossa, eu não tinha nem Mas muita pensado. coincidência. Mas achei pura coincidência. É. Mas é uma boa lembrança. Também quando eu li o comentário, eu falei, nossa, ele tem toda a razão. É verdade, tem razão. Eu acho sempre legal quando a gente fala sobre filmes que a gente pega, a gente escolhe pauta por causa da coincidência da agenda que eles estreiam, a gente começa a notar várias semelhanças entre eles. nada, Do nada. Semelhanças você aparecem. hoje aqui falando do Em Trânsito Transbordo. Os 3 com filmes de Suspirias. hoje têm muitas semelhanças. Impressionante. Sessão tripla, Suspiria, Em Trânsito e Border. É isso aí. É isso? Mais alguma coisa? Deixa eu só falar rapidinho. Esse final de semana eu dei um pulo ali em Buenos Aires Um bate e volta. e fui no Bafice, que eu sempre quis ir, né? O maior festival de cinema de Buenos Aires, é como se fosse o Festival do Rio, a Mostra de São É Paulo. como se fosse a mostra. Ele fala que é cinema independente, mas tem uns filmes um pouco maiores também. E é muito legal, viu? Acho que vale muito a pena quem conseguir dar um pulo lá, porque eles têm uma estrutura parecida realmente com o Festival do Rio, com a mostra, tem retrospectivas, tem muito filme novo que saiu do festival, principalmente de Berlim, que foi agora há pouco, então eles tinham vários filmes de Berlim. E tem 2 filmes que eu achei bem interessantes, dos que eu vi. Um deles me surpreendeu bastante, o filme novo do Kenneth Branagh, que foi meio mal recebido até, que chama All Is True, e são os últimos dias do Shakespeare. Ele faz o Shakespeare, eu achei um filme tão bem narrado, tão bem construído, sabe? Uma fotografia lindíssima, parece que ele está pintando quadros ali. Me surpreendeu bastante, acho um filme bem interessante, é um dos meus favoritos do Kenneth Branagh, que não é um diretor que eu amo tanto, mas que já teve momentos bem legais. E o que eu mais gostei, eu assisti um filme chinês de 3 horas, chamado So Long My Son, que ganhou os prêmios de ator e de atriz no Festival de Berlim,
né? Isso, exatamente, de Berlim. É um filme dirigido pelo Wang Xiao, que é o diretor de um filme chamado Bicicletas de Pequim, que passou nos anos 2000, no Brasil, estreou e tal. E é a história de um casal que passa por uma tragédia familiar e tal, e durante muitos anos, assim, é um melodrama de verdade, assim, bota melodrama nisso. Douglas Sirk nisso. Mas, né, Douglas Sirk na China, então tem uma diferença. Mas tem isso, tem uma coisa de atravessar muitas décadas ali, sei lá, mostrar um pouco da conjuntura política, mas muito centrado no drama do casal, assim. Os atores realmente estão muito bem, maravilhosos, e o filme vale muito a pena ver, porque provavelmente ele vai passar nos festivais aqui. Em algum festival ele vai vir. Se tiver festival, né, aqui. Tem isso, né? Vamos Tivemos aguardar. uma notícia muito triste, né, que a Petrobras tirou os patrocínios da Mostra de Cinema São Paulo, do Festival do Rio, de vários outros. Festival de Brasília. Festival de Brasília. Já tava favas contadas, né? Tava, mas enfim, né? A gente sempre sempre espera ruim, que não aconteça, né? Mas, enfim, eu acho que é uma época dos festivais se reinventarem, fazerem festivais menores, mas não deixarem de fazer. Eu acho que é importante que eles existam. Mas pensando que o Festival do Rio quase não teve no passado. Exatamente, mas assim... Com medo. A mostra acho que acaba saindo. O Festival do Rio A Mostra já anunciou medo. coisas, então já anunciou data, já anunciou prazo para se inscrever. O filme que ganhou Berlim, vão exibir o filme que ganhou Berlim. Então eu acho que ela deve estar aí rolando mesmo, assim. Mas eu acho que os festivais têm que... Tudo bem, eu acho que é muito importante você trazer muita gente, você fazer o evento grande, mas tem que se reinventar nessa época. Sem dúvida. É estado de exceção, se reinventa. Mais alguma coisa? É isso? Então eu vou aproveitar a homenagem do Chico e falar... Na semana que vem, tchau, tchau. Tchau, tchau.